Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um indicador para vocês que ele vai ajudar o pessoal que tem dificuldade de saber, né, a tendência macro de um ativo. Esse indicador ele tende a auxiliar nessa tomada de decisão aí de identificar, né, se o ativo está em tendência de alta, está em tendência de baixa. Isso é muito relativo, né? Então, até por isso eu vou dar uma explicaçãozinha mais ou menos aí de como funciona o indicador. Mas é mais uma ferramenta aí que eu desenvolvi para mim, né? Eu mesmo uso e estou compartilhando com vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Como eu sei que, né, a grande maioria do pessoal não assiste o vídeo até o final e, né, já fica agoniado para baixar o indicador e já sair testando, né, sem mesmo saber como é que funciona, porque muitas vezes o indicador ele necessita, né, de uma explicação para você conseguir configurar ele. Não é o caso desse, tá? Esse já vem totalmente configurado, então é só você baixar e usar. Então já vamos ver onde que a gente consegue baixar. Pessoal, forma mais fácil, tá? Clica neste botãozinho aqui, né? Connect Chat. Você vai procurar o meu grupo, tá bom? Júlio Bussoli Oficial. E você vai procurar a postagem onde eu baixei, onde eu fiz o upload do indicador, tá? Então esse JB Index tendência macro. O nome do indicador já é autoexplicativo, né? Então como é que você baixa ele aqui? Só clicar com o botão esquerdo, ele já aparece a opção de importar. E é só isso, tá? Tem outra forma de baixar? Sim, tem a forma antiga que é baixando aí direto no Google Drive. É mais trabalhoso, tá? Mas eu sei que tem gente que só consegue baixar assim. Por isso que eu continuo deixando hospedado lá ainda, tá bom? Mas você, né, que consegue ter acesso ao Connect Chat, baixa por aqui que é a forma mais rápida, beleza? Para quem tem dificuldade de achar o grupo aí, tem o link na descrição também, tá? Só você clicar que você vai ser redirecionado para o meu grupo dentro do Profit, beleza? Então é isso, baixamos o indicador, vamos lá colocar ele na tela para entender. Uma dica, tá, pessoal? Uma dica importante antes. Se você está tendo dificuldade, está vendo vídeo aí no futuro, ou está tentando baixar algum indicador que já foi postado há muito tempo aqui no grupo, tá? Como é que você faz? Clica nesses três pontinhos aqui, ó, e clica em mídias do grupo, tá? Vai aparecer para vocês todos os arquivos que estão postados aqui, tá? Tudo bonitinho, beleza? Então é isso, vamos lá. Bom, como é que a gente faz então, pessoal? Botão direito, inserir indicador, procura indicador chamado JB Index tendência macro. Você vai colocar numa nova janela, tá bom? Ele vai ficar assim, pessoal. Olha só, né? Ele é muito parecido com dois outros indicadores aí que vocês já estão familiarizados. Um, né? Todo mundo já conhece. O outro, quem acompanha o canal há mais tempo deve ter percebido já como eles são similares, né? Por quê, pessoal? Primeiro, qual é o indicador que todo mundo conhece que é parecido, né? É o MACD, né? O MACD histograma. Segundo, por que esse indicador é parecido com um outro indicador que eu trouxe no canal? Porque de fato eles são parecidos, tá? O que muda é a configuração interna lá dos indicadores, né? De toda a configuração base do indicador, né? Então se a gente vier aqui, clicar com o botão direito e vier em propriedades, você não tem nada para alterar, tá? Dá até a opção aqui de alterar a cor da linha, mas não mexe nisso, né? Porque as cores estão definidas dentro do código. Então é um indicador que literalmente você vai colocar no seu gráfico e não precisa fazer nada, tá? Vamos lá, por que eu criei esse indicador, né? Primeiro, por que eu criei o outro indicador que é o BTI, né? Vamos trazer aqui para vocês. Botão direito, inserir indicador, BTI. Bussoli Trend Index, né? Vou colocar ele aqui no gráfico também, só pra gente entender. É o seguinte, pessoal, esse indicador quando eu fiz ele, eu fiz pelo seguinte motivo. Eu sempre gostei do MACD, né? Do MACD histograma, sempre achei muito bonito, o pessoal que opera com MACD, como ele tem essa capacidade, né, de ficar vermelho para indicar uma venda, de ficar verde para indicar uma compra e tudo mais. Qual que é o problema do MACD?
é que você tem que configurar ele, né? Você tem que fazer um ajuste fino nele para ele funcionar com o ativo que você está operando, para funcionar com o tempo gráfico que você está operando, para o tipo de gráfico, né? Uma coisa é você trabalhar com um gráfico de candles, outra coisa é trabalhar com Renko, uma coisa é trabalhar com Renko e 4R no índice, outra coisa é trabalhar com 20R no índice. Então, tudo isso, né, tem que ser adequado. Por quê? Como é que funciona o MACD? O MACD nada mais é do que a distância entre duas médias, tá? Quando você vai configurar o MACD, o que ele pede? Ele pede uma média curta, uma média longa e ele pede um sinal, né? O sinal é só para ele ter ali o que seria o ponto zero desse MACD histograma, tá bom? Por isso que o MACD linha não tem o sinal, tá? O MACD histograma, o sinal é a média que você vai colocar ali no zero. Quer dizer, o zero será a média que você vai colocar no sinal. Então vamos supor que você configura o MACD com média curta de 8 períodos e, sei lá, média longa de 80. É literalmente isso. Ele vai ficar medindo a distância da média curta, que seria de 8, para a média longa, que é a de 80, nesse exemplo que eu estou dando. E ele vai mostrar para você a diferença ali no gráfico. Tá? A diferença no histograma, né, diferente do linha, você vai ter que colocar mais uma média para ser ali, né, literalmente o ponto zero desse cálculo. Tá? Então já tem uma dificuldade aí, pelo seguinte, porque cada tempo gráfico você vai usar uma média diferente. Aliás, cada um usa uma média diferente, né? Tem gente que opera com a média de 20 no gráfico, tem gente que opera só com a média de 9, tem gente que usa a média de 17, 34, enfim, né? É muito peculiar. Cada tempo gráfico uma média vai funcionar melhor que a outra. O MACD tem esse problema. Então eu nunca consegui me adaptar a operar com o MACD. Então eu fiquei durante muito tempo estudando uma forma de fazer um meu MACD, só que assim, um MACD que funcionasse independente do gráfico, independente do ativo, né? Que eu não precisasse ficar ajustando. Esse foi o motivo de ter criado esse indicador Bússola Trend Index. Tem vídeo no canal, tá? Não faz muito tempo. Então, ele está disponível para ser baixado lá, para ser baixado também, né? Da mesma forma que esse que eu mostrei agora. A diferença desses dois indicadores é literalmente o tempo, né? Aqui, no indicador tendência macro, como o próprio nome diz, ele vai olhar um período maior, tá, do gráfico para fazer essa medição que eu fiz aqui. Pessoal, como eu já falei algumas vezes, eu não reinvento nada, eu não reinvento a roda do zero, não, gente. Eu não tem nenhuma mágica nos meus indicadores, não. Tudo bem, tem até um ou outro indicador que, né, que eu fiz aí que foi uma sacada que eu acho muito bacana, que deu certo e foi algo que saiu da minha cabeça. Mas a maioria dos indicadores, principalmente esses que dão certo aí que o pessoal usa, tá, não é nada demais, né? Então assim, não é nenhum segredo de estado. Mas por que eu também não abro a configuração desses indicadores? Porque tem um efeito muito engraçado que acontece com os traders, que é o seguinte, né? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tá? Que um desses indicadores fosse uma média de 20, tá bom? Cara, a média de 20 funciona? A média de 20 funciona, tá? Provavelmente, né, todo mundo que está vendo o vídeo já colocou a média de 20 no seu gráfico ali, beleza? Só que é o seguinte, a gente vai descobrindo coisas novas, a gente vai descobrindo outras médias, outros indicadores, e aquela média de 20 que funcionava lá, a gente acaba esquecendo ela. Beleza, né? Então, supondo que um desses indicadores aqui fosse uma simples média de 20, a partir do momento que você está usando o indicador e está dando certo, se você descobre, né, como é que funciona esse indicador e que é uma coisa que você já usou no passado e hoje em dia não usa mais, o indicador perde a mágica, né? Você vai ficar... não seria desapontado, né, a palavra, mas vai perder a magia, entendeu? Então, assim, eu vou até dar pra quem já acompanha o canal há mais tempo, vai saber agora de um indicador aí que eu trouxe o ano passado, que muita gente me elogiou, que o indicador funciona muito bem. E esse é um exemplo porque que eu não abro a configuração dos indicadores. Tem um indicador, se eu não me engano, o nome dele é força da tendência, tá? Que é um indicador que faz literalmente isso. Ele mostra
a tendência se ela está de alta ou de baixa, e ela mostra a força da tendência, por isso, né, outro nome autoexplicativo. Cara, aquele indicador nada mais é do que o DI mais, DI menos ADX. O que eu fiz? Eu encapei esse indicador com uma embalagem bonitinha, com uma cara bonitinha, com corzinhas para facilitar a leitura, porque não é fácil também você colocar, né? Quem já usou o DI mais, DI menos ADX sabe que são 3 linhas que você tem dificuldade até de tomar decisão na hora ali, né? Até de fazer a leitura do indicador para quem não está acostumado, né? Então o que eu fiz? Criei um indicador que era justamente aquilo, só que de uma forma mais traduzida para quem tem dificuldade de ler. E assim, eu tenho certeza que metade das pessoas que mandaram mensagem agradecendo pelo indicador, se eu tivesse falado durante a explicação de que era um simples DI mais, DI menos ADX, a galera não ia nem se importar de testar, entendeu? Então por isso que esses indicadores, por mais bobos que sejam, que não tem nada de bobo, tá? Isso aqui foi muito cálculo que eu fiz até chegar nessas configurações aqui. Mas por mais bobo que sejam indicadores que todo mundo já conhece, já até usou, perde a magia quando você sabe o que é que está por trás. E aí uma coisa que vai te ajudar, você não acaba nem testando, né? Então é isso, tá? São 2 indicadores parecidos, um vai complementar o outro. E o BTI, eu já vou tirar ele da tela para não confundir, tá, pessoal? Que eu já tenho vídeo de explicação dele. Mas ele é como se ele olhasse por um momento mais micro, né? Do trade ali. É pra galera que realmente está fazendo day trade ali, naquele momento que tem que tomar decisão rápida. E o tendência macro, como o próprio nome diz, eu já falei mais de uma vez. Ele vai olhar mais, né? Um período maior para, de fato, saber se é uma tendência de alta, se é de baixa, ou se não tem tendência, né? As colorações dos 2 indicadores são as mesmas, pessoal. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui, ó. O verde forte significa literalmente, né, que é a tendência forte de alta. O verde mais fraquinho, né, ele significa o quê? Que continua uma tendência de alta, mas está perdendo força, tá? Pode estar perdendo força. O branco, pessoal, é quando não tem tendência, tá? Ah, mas aqui está mostrando, né? O indicador está mostrando que está acima de 0 e está até crescente, né? Neste momento aqui. Sim, está crescente. Mas olha o que está acontecendo com o gráfico, né? Está caindo. Isso aqui vai entrar na conta do indicador. Ele pode não estar mostrando nesse momento ainda aqui que está caindo, né? Aliás, aqui é a versão macro, né? Eu vou tirar já da tela a micro para a gente focar só nela. Mas ficou branco porque ele identificou isso. Opa, por mais que esteja positivo, está acontecendo alguma coisa aqui que não está mais em tendência de alta, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente pode ver aqui também, né? Ó, o vermelho forte, vem para um vermelho mais fraco, começa, né, a diminuir a força da tendência de baixa até o momento que fica branco, tá? Então ele não vai pular do vermelho direto para o verde, não. Tem toda uma trajetória, principalmente nesse indicador onde ele vai olhar muito, né, muitos candles para trás para tomar alguma decisão, né? Então a gente tem essa principal diferença. Esse aqui é o momento mais micro, né? O momento mais ali, ele vai, né, dar sinais mais rápidos, né, pessoal? Ó, a gente estava numa tendência forte de queda aqui e aqui também. O indicador, ó, olha só, ele mudou para compra, né, para uma tendência de alta aqui embaixo já, bem antes, né, quando aqui ainda estava vermelho. Só que é o seguinte também, né, pessoal, vocês têm que ver o tamanho, né, do indicador, tá? Assim como o MACD histograma, que ele pode, né, ficar menorzinho e maior, né? Olha aqui, né, a distância de cada barra dessa, né? Aliás, para quem tem dúvida, né, isso é um histograma, pessoal. O histograma não é o nome do MACD, tá? O histograma é esse tipo de gráfico que a gente está vendo aqui. Então todo gráfico que tiver essas barrinhas aqui é um histograma, tá? Então quando o histograma está maior, significa que está uma tendência mais forte. Aqui, por mais que esteja verde, olha o tamanho dessas barras, né? Não é a mesma coisa, entendeu? Então, ficou verde a compra? Não. Espero, né?
Ó, olha como veio caindo para cá. Espera, né, tomar uma retomada ali e de fato mostrar que é uma tendência de alta, tá? Mas vejam, ficou verde aqui, enquanto aqui, aqui ainda estava vermelho, tá? Então, vão se complementar esses indicadores? Sim, tá? Inclusive, né, esse indicador aqui, ele faz parte de um conjunto aí que eu trouxe, né, bem próximos, né, conjunto de indicadores de tendência, né. Eu trouxe uma regra de coloração, onde você consegue definir alguns níveis de agressão e ela vai te mostrar se a tendência é de alta ou de baixa. A gente tem um indicador que muita gente está usando aí, que é o Bussolic SAR. Tem vídeo no canal aí também, tá na descrição. Que é um indicador que também é um indicador de tendência, ele te ajuda a você posicionar o seu stop numa entrada de tendência, né? A você fazer um trailing stop e tudo mais. E a gente tem esse terceiro indicador que é justamente o BTI, né? Que é um MACD, vamos dizer assim, autoconfigurável. Ele vai funcionar para qualquer tempo gráfico, né? Então, esses três indicadores juntos, né, a regra de coloração e os dois indicadores, eu criei um robô que já está em testes, tá? Já estou testando há um tempo, já foi liberado para quem é membro do canal me ajudar a testar. Inclusive, o pessoal que é membro hoje tem mais essa vantagem de começar a testar os robôs, né, antes de todo mundo. Então, o pessoal já está testando, já está com uns resultados bacanas. E agora eu estou estudando se, né, vai valer a pena colocar esse indicador também como um segundo filtro. E, na verdade, né, eu tô pensando, não, eu vou fazer isso, tá? Porque quem não quiser usar, é só desabilitar, né? Então, no robô, além desse indicador, eu vou implementar este também. Esse robô vai sair em breve, tá? Era para ter trazido já algum robô essa semana, mas ainda não finalizamos os testes, tá bom? Tem esse indicador, tem mais dois indicadores prontos para trazer para vocês aí. Inclusive, né, o da semana passada aí, recebi muita mensagem do pessoal que já operou usando ele e já deu bom, né? Já conseguiram fazer uns trades aí bacana. Cara, é isso, né? Eu faço as ferramentas para mim, as ferramentas eu não faço por fazer, tem que ter algum sentido, né? Eu tenho que ver utilidade para a ferramenta. É claro que eu não uso todas as ferramentas que eu trago no canal. Eu uso por um tempo, ou eu uso em um indicador, em um, né, ativo, uso uma ferramenta, em outro uso outra. Não dá para usar tudo que eu trouxe para o canal, mas em algum momento eu usei. Eu fiz aquela ferramenta para mim, né, e usei. Então, quando eu trago uma ferramenta, vale a pena vocês testarem, porque é algo que eu já fiz, eu testei, né, fiz para mim, testei, usei e recomendei para vocês. E é de graça, né? O principal, né? Então é isso. Mais uma ferramenta aí para vocês testarem. Ó. Vou tirar aqui agora o outro indicador, né? Vou deixar só o mais novo. Vocês vão ver aí que, né, ele mostra grandes períodos aí, pessoal, né? Seja de queda, seja de alta, né? Independente do ativo, vamos mudar para um 15R aqui do índice. Olha só como ele puxa também, né? Uma leitura bacana. Então é para vocês testarem, tá? Principalmente quem está usando o BTI, coloca esse aqui também no gráfico, dá para diminuir, pessoal, dá para deixar pequenininho assim, ó. Só para usar como filtro. Não use, tá? Como setup. Tá? Ah, não, ficou verde, eu vou comprar. Não. Esse aqui, como ele vai fazer uma leitura mais macro, use como se fosse um filtro. Opa, o meu setup está dando compra. Como é que tá o indicador lá que o Júlio fez? Ah, tá vermelho. Porra, então eu acho que eu não vou comprar não. Ah, não, tá verde. Então, porra, deu uma confluência dos dois indicadores. Perfeito. É o momento certo de você entrar. Tá? Então testem aí. Beleza, pessoal? Então hoje acho que vai ficar um vídeo mais curtinho aí, né? Faz tempo que não sai um vídeo com menos de 1 hora, né? Ou é sempre algo bem próximo disso, tá? Então vai ficar aí para vocês testarem esse indicador, deem o feedback de vocês, entrem nos grupos, tá, pessoal? A gente está com 3 grupos hoje no Telegram, um que é só para atualizações, né? Onde eu posto todos os vídeos que saem no canal, ou recados importantes, né? De atualizações e tudo mais. Tem um grupo de estudos, que é um grupo de fato onde vocês podem conversar à vontade, conversar sobre robôs, postar resultados, backtests, enfim, né, conversar lá. E tem um grupo agora, né, do final do ano passado para cá,
que é o grupo de membros, tá? Então, para quem é membro do canal, tem acesso a um grupo lá. A gente já está chegando já perto de 100 pessoas. Então, um grupo onde o pessoal ali posta bastante resultado que tá tendo com os robôs, tá? E eu incentivo que o pessoal faça isso mesmo, porque às vezes o amiguinho tem uma sacada bacana que você não teve, ou você descobriu algo que, né, o cara do lado não conseguiu, e aí vocês conversando, vocês conseguem, né, um ajudar o outro, e é muito bacana. Beleza? Então é isso, pessoal. Baixem o indicador aí, testem e me avisem aí se está tudo certo. Se tiver alguma dica também para melhorar, né, não deixem de mandar. Beleza? Então é isso, um abraço para vocês e até mais, pessoal.